Eu queria que vocês ficassem todos aqui. O tema agora é importante. É sobre o mosquito da dengue que nos incomoda tanto. Então eu queria que todo mundo... A Ilse Simeone, nossa enfermeira, ela vai fazer uma explanação, que todo mundo ficasse atento. Então convido para ocupar a tribuna a senhora coordenadora Vigilância Ambiental de Porto União, Ilse Simeone, que em atenção ao convite desse presidente vai se explanar acerca de atividades desenvolvidas no município para a prevenção ou combate ao mosquito Aedes aegypti. Convido ela para usar, vai usar aqui, né? Fica mais fácil. Então fica à vontade, tempo de 20 minutos. Antes de começar, eu quero agradecer a Ilse Simeone pela reunião de sexta-feira. O problema mais grave é que vocês pensam. Ela vai fazer uma explanação agora. Nós participamos da reunião sexta na saúde. É muito grave em Porto União. Vocês não têm a dimensão que está acontecendo. Então ela vai fazer uma explanação agora e vocês ficam com muita atenção aí. Boa noite, senhor presidente, ao seu Jung, demais vereadores, componentes da mesa, os senhores vereadores, senhora vereadora, ao nosso secretário de saúde, colegas da Secretaria Municipal de Saúde, colegas da Prefeitura Municipal de Porto União, a equipe da Vigilância Ambiental, agradeço a presença, estar aqui junto, sempre abraçados pela mesma causa. É um momento difícil de a gente falar, porque nós temos uma série histórica de alguns acontecimentos trágicos na nossa cidade. Quantos anos é que nós estamos sofrendo com as enchentes, E a última delas que aconteceram foi em 2014. As famílias anoiteceram em suas camas e amanheceram no ginásio de esportes Lauro Miller Soares. E nós não temos como prevenir a enchente. Mas nós temos sim como prevenir a doença que está batendo a nossa porta de Porto União. Se nós estamos sofrendo hoje com a economia do Brasil, com a triste realidade que vivemos também em nosso município decorrente da economia, o que será do nosso município se a doença da dengue ser instalada aqui no município? Os cofres públicos não aguentarão este problema tão sério que a população não está acreditando. E diante disso, eu não venho aqui para falar e nem explanar, eu venho aqui para fazer um apelo a todos os nossos ilustres vereadores e a nossa vereadora. E que bom que os professores estão aqui presentes. Porque eu sei e acabei de ouvir que somos nós, professores, que eu também sou professora do curso técnico de enfermagem do Lauro Miller Soares, que somos nós os transmissores do conhecimento. Somos nós que ensinamos as criancinhas lá, desde pequenas, a lavarem as mãos. Pessoal, eu falo isso e eu me emociono. Porque se não são os professores, se não somos nós os profissionais de saúde, e se não somos nós, população, nós pais, nós mães, quem irá ensinar os nossos filhos? E muitos dos adultos que moram aqui em Porto União não tiveram esse privilégio de ter professores formados, de ter professores instruídos e de transmitir a eles lá no berço, nos primeiros anos da escola, que lugar do lixo é no lixo. Não é no quintal da casa, não é nas vias públicas. E se nós não acordarmos, nós vamos ter o próximo verão, um verão de muito soro, nós não vamos ter dinheiro suficiente no município para arcar com as consequências da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, certo? Então, eu trouxe alguns slides aqui, e eu gostaria de fazer uma colocação breve, não é uma palestra, é uma fala.
né? Então, tem alguns termos técnicos e alguns termos populares que nós vamos colocar. Tá? Pode passar. Então, esse é o nosso grande vilão do momento. O famoso mosquito. Ele é bem bonitinho, né? Então, pode ver. Inclusive, ele veio de preto e branco. Pode passar. Tá? Então, como é a apresentação dele? Então, eles têm... as características dele é diferente do mosquito, o pernilongo, né? Então, as asas são translúcidas. Ele tem riscos brancos no dorso, cabeça e pernas. Então, ele é preto e ele mede em cerca de 0,5 centímetros. Né? Então, as pessoas estão procurando nós diariamente, trazendo mosquito ali na vigilância ambiental. E, pela experiência já do tempo, nós estamos conseguindo já diagnosticar qual é um e qual é o outro. E tudo que tem chegado para nós, infelizmente, é o Aedes. Tá? Então, nós temos alguns sintomas da dengue, que é febre alta, erupções na pele, falta de apetite, dor de cabeça, dor nos olhos e dor nas articulações, nas juntas, né? Da chikungunya. Fortes dores nos ossos e articulações, acompanhadas de inchaço e vermelhidões. Forte dor de cabeça, perda do paladar e apetite. Náuseas e vômitos, febre alta, extremo cansaço e dor no corpo. Então, esses são os sintomas da dengue, né, da chikungunya, e agora temos do Zika. Dor na cabeça constante, manchas vermelhas na pele, vermelhidão nos olhos, dor nas articulações das mãos e dos pés. E os sintomas eles surgem até 10 dias após a picada, né, e eles duram cerca de 7 dias. Os sintomas. Aí depois vem as consequências de tudo isso. Tá? Nós tivemos uns depoimentos de pessoas e de familiares que tiveram a chikungunya. Então, já faz mais ou menos uns 2 meses e a pessoa ainda sente muita dor, dificuldade de abrir trinco de porta. Então, a sequela que fica, ela é muito desgastante, muito preocupante, e a pessoa não consegue exercer suas atividades normais. Bem, 74%, nessa estatística, já há um tempo atrás, a responsabilidade dos focos é encontrado em residências, no lixo que ele é criado pelo próprio habitante da residência ou nas vias públicas. Então, muitos deles estão dentro do domicílio de cada um de nós. Um pouquinho do histórico do programa de controle de dengue dentro do estado de Santa Catarina. Então, ele já existe desde 2005, então, há 11 anos. Tá? E a metodologia de trabalho é através da larve-trampas. O que é larve-trampas? É um meio pneu, ele é cortado, nós vamos ver numa foto mais para frente, e aí eu vou explicar como é que nós conseguimos detectar esses focos aí, tá? Então, desses focos, então são 295 municípios em Santa Catarina, e desses 86 foram eleitos os prioritários para a vigilância e controle da dengue, e um deles está Porto União. Nós temos um dos fatores que é a divisa com o estado do Paraná. Tá? A evolução e disseminação da dengue em Santa Catarina. Santa Catarina apresenta uma realidade epidemiológica para a dengue bastante diferenciada dos outros estados da federação. Então, os casos autóctones são aqueles casos adquiridos dentro do próprio município. 2011 foi em Joinville e São João do Oeste, 2012 também em Joinville, 2013 Itapema e Chapecó, 2014 Itajaí, e 2015 foi a primeira epidemia que teve no estado, que foi em Itajaí. E além desses, foram registrados ainda em Chapecó, Itapema, Joinville e São Miguel do Oeste. E nessa região do extremo oeste de Santa Catarina, que na cidade de Pinhalzinho, tem 1.700 casos só de dengue registrados no boletim epidemiológico do estado de Santa Catarina.
Então, Itajaí, o ano passado, sofreu muito com isso. Eles fizeram uma ação que é modelo já do Estado também. E amanhã nós teremos uma capacitação às 15 horas para ver como é a ação deles lá dentro do município, para ver o que nós podemos também ter ideias aqui para o nosso município de Porto União. Sendo que hoje já o trabalho desenvolvido dentro da vigilância ambiental já é modelo dentro do Estado de Santa Catarina. Então, algumas curiosidades que surgem a respeito do mosquito. Então, que o ovo, né, ele dura cerca de 400 dias. Então, se eu tenho esse recipiente lá no meu quintal, né, com essa quantidade de água, o mosquito vem e ele bota os ovinhos aqui dentro. E com os dias vai evaporando essa água, mas ele vai se alojar nas bordas do copo ou de qualquer recipiente e vai ficar lá. Se daqui 400 dias eu colocar água, esses ovos irão nascer o mosquito, tá? Então, por isso que a preocupação é muito grande. Nós estamos aqui pedindo o apelo de todo mundo. Nós vamos colocar outras preocupações nossas. A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa, nem mesmo através de alimentos, uso de objetos compartilhados. Ela só é transmitida através da picada do mosquito quando ele picou uma pessoa portadora da doença. Bem, quais são os criadouros? A preocupação de todo mundo, né? Então, lá no quintal das casas, está lá jogado. Tem entulho, tem balde, tem lata, está lá. Local ideal para a colocação dos ovos, certo? Tampinha de garrafa. Hoje em dia, a gente já quase não encontra mais esse tipo de tampinha, mas existe das garrafinhas descartáveis. Então, a pessoa toma água, está andando de carro, joga. Tomo água lá na minha casa, abro e jogo pela janela. A casca de ovo. Eu fiz um bolo lá, vou usar essa casca de ovo para fazer o adubo orgânico, mas eu jogo lá no meu quintal virado para cima. Entra água, o mosquitinho vem, ele vai adorar botar mais ovinhos dentro do ovo que já foi utilizado. Então, a casca de ovo também é recipiente para ter ovos. Ralos também. Então, o ralo aberto, que não é muito usado, também é local propício para isso. As famosas piscinas, né? Então, é um local muito... Todo local que tem água é. Mas o que acontece na nossa região? Nós temos dezembro, janeiro e a metade de fevereiro que as piscinas, no geral, são utilizadas aqui em Porto União. E nós temos problemas seríssimos com isso no dia a dia das pessoas não tratarem água. Então, elas devem ser tratadas semanalmente com cloro. Tendo cloro, o mosquito não vai se proliferar nessa água. Então, cada um de nós é responsável pela prevenção, né, lá das nossas residências, da residência do vizinho, do compadre, da comadre. Nós precisamos alertar, nós precisamos cuidar, nós precisamos orientar. Tá? Então, as piscinas plásticas também. Se a água não é tratada, é a pouca quantidade que cabe nessas piscinas, então elas devem ser lavadas, secadas e guardadas para o próximo verão. Os ralos também, que eu já falei anteriormente, pode passar. Então, tambores de água, caixas de águas, elas devem ser muito bem tampadas. Então, no caso, aqui tem uma lona plástica tampando. Mas o que acontece nesse exemplo? Então, colocaram um tijolo para o vento não carregar, mas formou uma poça de água. E essa poça de água, no plástico, deve ser evitada também. Então, ou que seja em forma de arredondada em cima, que daí não acumula água, né? Pode passar. As bandejinhas dos vasos de flores. Então, as pessoas regam as plantas e acumula água. Hoje, pessoal, numa residência, foi hoje à tarde, uma das nossas agentes de endemias esteve fazendo uma visita e ela disse que a pessoa gosta muito de flores, e eles estavam saindo, o filho e a mãe. Então, ela disse assim que ela não iria aguardar para o mês que vem voltar para ver se ela tinha eliminado
as bandejinhas. E o que a nossa agente de saúde de endemia fez? Ela disse, não, mas vamos bem rapidinho aqui, vamos tirar. E eles fizeram. Só que tanto o filho quanto a mãe não colocaram a mão em uma bandeja. Eles só tiveram o trabalho de pegar as sacolinhas. Então foram eliminadas só de uma residência mais de 100. E todas essas bandejinhas aí, está registrado em foto, né? Elas foram eliminadas hoje. Por quê? Nessa mesma rua, dentro de uma bromélia, foi encontrado a larva do mosquito. Na quadra de cima tem uma armadilha, e nessa armadilha aí, é onde que a gente faz a armadilha. A armadilha, né, é que nem para caça. A gente põe lá comidinho daí para pescar, né? Ou para caçar, o que quer que seja. Mas na nossa armadilha nós colocamos água, na quadra de cima teve larva. Então, o que vai acontecer? O mosquito elevou até uma distância de 300 metros, estava ali o criadouro propício para ele. Mais de 100 bandejas só em uma residência. Então, vocês imaginem se a nossa agente de endemias, ela deixa para ir o mês que vem. Não tem quem vai suportar tudo isso. Então, as bandejas, a flor é linda, mas ela não pode ter a bandeja para ter o acúmulo de água. Bem, a imagem aqui não aparece, mas é uma laje. Pessoal, eu estava usando esse microfone porque eu queria apontar, né? Mas não está dando muito certo. Então, é acúmulo de água em laje. Então, também nós, lá nas nossas casas, nós precisamos verificar a laje. Nós devemos verificar as calhas, que também elas acumulam água, acumulam sujeira, às vezes cai algum objeto lá, então nós precisamos estar constantemente cuidando disso. A famosa bromélia imperial. Paguei R$300 a muda, paguei 400, paguei R$2, não interessa mais. Hoje nós precisamos eliminar. Em uma residência visitada ontem, a pessoa tem mais de 100 bromélias. É tudo 100 agora, né? Não é mais nenhuma. Mais de 100 bromélias. E ela se comprometeu com a nossa agente de endemias que o mês que vem, quando nós retornarmos, já não haverá mais as 100 bromélias lá, né? Não haverá mais nenhuma. Não. Nenhuma. Tá? Pode passar. Então, eu tenho gato de estimação, tenho cachorro, mas eu vou lá todo dia dou água fresquinha. Mas se eu só jogar a água fora e não lavar este recipiente, vai acumulando sujidade, o limbo dentro do recipiente, então ambiente próprio também para a colocação de ovos. Então precisa ser lavado e escovado diariamente ou pelo menos uma vez por semana. Bem, isso aqui se chama armadilha. Tá? Então é o pneu lá que nós temos em mais de 100 armadilhas espalhadas em pontos estratégicos no município de Porto União. E o que acontece? Nós vamos lá, a gente tem que coletar a água para ver se depois tem a larva dentro. Tá? Então nós temos uma pipeta lá onde que a gente coleta a água, tem a pipeta pequena e tem o pipetão que é maior e que é o que a gente utiliza para tipo bromélias, que é mais profundo, certo? Então tá lá a nossa armadilha, né? Que ela é colocada nos pontos estratégicos. E aqui é um tubo, um tubito onde que foi colocado vários mosquitos. Bem, a verificação dos quintais lá das nossas residências para eliminar qualquer tipo de entulho, né? Ali tem o tubito com as larvas dentro. E aqui um exemplo de como deve ser colocada e fixada a lona para proteger caixas e tambores com água. Aqui é um recipiente para vocês observarem como são as larvas, né? Então, quando elas são bem bebezinhas, a gente não consegue. Então, nós observamos com uma lupa. Tá? O ciclo do mosquito Aedes aegypti. Então, lá no número 1 é o ovo, o 2 a larva, o 3 é a pupa e o 4 é já o mosquito. Tá? Então, ele é escuro, rajado de branco nas patas e no corpo. Então, é lá naquela segunda imagem que nós mostramos. Então, esse é o ciclo do mosquito. Pode passar? Os focos no estado de Santa Catarina em 2015. Então, tudo que está em vermelho são os focos dentro do estado de Santa Catarina.
Pode passar? E aqui, em 2016. Lá em cima, bem lá na pontinha, lá está escrito União da Vitória. Então, na divisa ali, estamos nós com o foco. Pode passar? Bem, municípios prioritários para o programa do controle da dengue, que eu havia falado, e aqui está dentro do estado, né, no mapa, mostrando. Porto União. Então, ele está ali dentro do município prioritário do estado de Santa Catarina. Pode passar? Bem, pontos estratégicos que nós temos em Porto União. Então, cada ponto estratégico nós colocamos a metade de um pneu com água e a cada 7 dias o nosso agente de endemias, ele passa para verificar se tem larvas ou não, e essa armadilha ela é lavada, escovada e trocada a água a cada 7 dias. Se for encontrado, e como foi foco nessas armadilhas, ela deve ser flambada. Então, você retira a flamba e essa armadilha é eliminada e troca-se por uma nova. Tá? Então, no centro tem inúmeras áreas industrial, aqui na região do Pintado, tem Santa Rosa, São Pedro, Vice King e outros locais aí. Bom, os focos em Porto União. Quando eu falei que ele elevou até 300 metros, é isso aqui. Então, aqui está a armadilha, ali no meio. Então, e a gente faz um raio de 360 graus e tem que trabalhar dentro desse raio todas as residências, todos os estabelecimentos, todos os comércios, né? Então, na verdade, não estão todos esses focos, porque não foi atualizado. E isso aqui não é nós que atualizamos, é o Estado dentro da DIV. Tá? Mas é dessa forma que se apresenta os focos dentro do controle da vigilância ambiental. Pode passar. Aqui, então, é o relatório dos focos do Aedes aegypti que deram positivo, de janeiro de 2016 até a data de amanhã. Então, na verdade, todo esse informe vem do Estado. Então, nós trouxemos uma página só para vocês terem conhecimento. Não existe, eu acho que eu estou fazendo estatística. Tudo isso vem dentro do Estado, tudo através do trabalho realizado incessantemente hoje pela vigilância ambiental. Tá? Então, tem o endereço, tudo certinho, se foi em casa, se foi em estabelecimento comercial. Pode passar. Tá? Aqui também, então, a gente divide. A primeira semana de janeiro, a gente chama a semana número 1 epidemiológica, número 2, número 3. Então, nós estamos crescendo a nossa série histórica aqui, ó, tá? Janeiro, fevereiro. De final de fevereiro em diante até agora, nós estamos subindo, descendo, cada vez aumentando mais o número de focos positivos no município. Pode passar. Tá? E aqui é onde mostra as pessoas com suspeita, né? E que foi coletado o exame para saber se tinha ou não a dengue, certo? Então, de todas essas investigações, o município teve um caso importado de dengue e 4 casos de chikungunya. 3 do Rio de Janeiro, que estiveram lá e voltaram para sua residência, e um caso em Curitiba. O que acontece? Eu viajei e eu voltei com a dengue, o chikungunya ou o zika. O mosquito vem e me pica. Daí ele vai picar qualquer um de nós. Está feita a doença. Certo? Pode passar. Bem, colocamos a propósito esse finalzinho aqui. Então, o que quer dizer vixe, estou lascado? Se cada um de nós, se cada município de Porto União não deixar mais nenhum recipiente que acumule água na sua casa, no seu estabelecimento comercial, ele está lascado, ele vai morrer, porque ele não tem aonde botar os ovinhos. Então, assim, o que acontece hoje? O nosso município ele está em estado de epidemia, ele está infestado pelo mosquito. Quais são as regiões infestadas pelo mosquito? Todo o centro de Porto União, o bairro São Pedro, tem um foco no São Francisco, tem um foco em Santa Rosa e tem um foco no Jardim Bela Vista.
Se nós não nos comprometermos, cada um de nós, a passar para 30, 40 pessoas para frente depois dessa informação, nós não vamos conseguir. E não existe, não vai ter escolha. O mosquito, ou quem ele picar, vai ficar doente. Nós vamos perder trabalho, a nossa família vai perder dias de trabalho para cuidar de nós, e assim vai ser uma cadeia de desvantagens para todo mundo. Tá? Então, a gente veio até aqui hoje pedir e colocar qual é a real situação do município de Porto União. O município está em estado de alerta, está em estado de epidemia, está em estado de calamidade. O que será se nós não fizermos ou nós não tomarmos medidas mais importantes pela frente? Ontem de manhã nós andamos cedo pelas ruas aqui, pegando a região do Concórdia. Toda essa faixa onde que tem maiores números de concentrações de festas e bailes. É muito lixo. As pessoas não têm educação. Eles jogam lixo através da janela do carro. Eles fazem as festas, eles jogam em qualquer local. E eu não sei. Fica aí o desafio para todos nós. O que é que iremos fazer com essas pessoas? A polícia vai estar multando quem está jogando lixo para fora do carro? Deveria multar. Então, às vezes a gente sai de casa correndo lá para levar filho para a escola, esquece o documento, a gente é multado. Agora, esse cidadão que joga lixo para fora da janela do carro, o que vai acontecer com ele? Prestar serviço à comunidade, tem que responder, tem que punir por isso. Nós não temos estrutura para suportar se essa doença atingir a nossa cidade. Então, nós temos os casos importados. E nós estamos, assim, suplicando para que não aconteça dentro do município. E as pessoas chegam lá, hoje chegou uma senhora, o que eu faço agora? E se o mosquito me picou e eu encontrei um mosquito na minha casa, o que eu vou fazer? O que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada. Então, tem que usar repelente, tem que se proteger, mas, principalmente, tem que eliminar tudo que for criadouro. Nós temos nas ruas, perto do muro das casas, bromélias lindas, mas não dá mais para utilizar. Então, eu quero pedir a todos vocês, senhores vereadores, senhora vereadora, que pensem, além do que vocês sempre pensam, muito mais ainda, e ver o que nós podemos fazer. Qual é o tipo de reeducação que nós temos que fazer com a nossa população. E, infelizmente, eu sei que isso é cultural, é no Brasil, mas nós precisamos hoje pensar em Porto União. A União da Vitória, o que irá fazer? União da Vitória, Paraná, eles têm a metodologia diferente da nossa. Então, nós temos o sistema de armadilha, que nós vamos a cada 7 dias em alguns pontos estratégicos. O União da Vitória, eles trabalham eliminando os criadouros por onde eles passam. Então, nós não podemos comparar o nosso trabalho com o deles. O que nós podemos é cuidar da nossa casa, Porto União, procurar fazer a faxina dentro da nossa casa, que é o nosso município. Quero agradecer o convite. A gente se coloca à disposição na vigilância ambiental, estamos lá diariamente e incessantemente trabalhando. Nós temos hoje dentro da nossa equipe, eu como enfermeira, mais 3 agentes de endemias concursados e temos mais 3 agentes contratados. E fizemos o pedido de mais 6 estagiários para a gente estar atuando nisso. Mas se eu tenho mais um minutinho só para colocar. O que acontece agora que o município está infestado? Nós precisamos fazer 100% das residências dos estabelecimentos num prazo de 30 dias, eliminando todo e qualquer tipo de criador. Terminou essa fase de um mês, nós precisamos começar tudo de novo, mais um mês. Então, nós começamos essa operação segunda-feira. Então, segunda-feira era que dia, Regina? Dia 18. Então, até 18 de maio. 18 de maio a 18 de junho é a segunda. De 18 de junho até 18 de agosto é a segunda. De 18 de agosto a 18 de outubro, nós terminamos esse período. Mas nós precisamos ficar monitorando durante um ano. Vocês têm noção do que é o sol a sol esse pessoal estar trabalhando
em consequência da falta de cuidado de muitas pessoas. E o centro é o pior lugar que tem. E o primeiro foco que surgiu em Porto União foi em novembro em 2014, ali na perimetral, próximo aonde a van foi construída. Descarregaram as mercadorias, o mosquitinho veio de carona de Itajaí, quer dizer, nós achamos que veio de Itajaí porque vieram muitos caminhões de lá. E é assim que a doença chegou na nossa cidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela excelente explanação. Só queria que a senhora ficasse na tribuna, que eu vou abrir umas palavras para os nossos colegas vereadores. E pode ficar na tribuna se alguém quiser fazer uma pergunta. Nós acho que a explanação foi excelente, e já foi uma explanação excelente sexta-feira, né? Por isso que nós conversamos de trazer a Hilda Simeone, né? Para fazer uma explanação aqui. Então eu abrirei umas perguntas, mas que fosse falado somente do tema. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador Gildo, com a palavra. Ilze, obrigado por ter vindo, parabéns pela bela explanação, e essa é uma luta de todos, não só de vocês, na verdade, se colocou muito bem. Todas as pessoas têm que estar engajadas nessa briga. Agora, assim, ó, só para contribuir, já que você pede contribuição, eu vou te dizer uma coisa. Vocês já pararam para ver quantas placas de trânsito nós temos e que acumula água dentro? Só na Matos Costa tem mais de 30 placas. Só na rua Matos Costa. E todas elas estão cheias de água dentro. Eu estive reparando isso, numa placa de trânsito, uma sabiá bebendo água outro dia. Todas as placas de trânsito. Então alguém tem que ir lá embaixo com a furadeira e tirar essa água de lá. Porque acumula água, ela é aberta em cima. Nós temos mais de 1000 placas pela cidade, então são mais de 1000 focos possíveis criadores. Tá? E eu fiz isso em alguns pontos. Eu estive vendo, depois eu até falo para você ou para o secretário aí, de um grande foco que eu vi de hoje à tarde aqui no centro da cidade. Por acaso um espelho d'água refletindo na parede lá. E que ninguém tomou cuidado de averiguar. Sabe, então, isso é importante. Em 2011 eu fiz um projeto, apresentei nessa Câmara Cidade Limpa. Várias fotos e tal, não sei o quê, que previa a limpeza total da cidade, tanto quanto o chão, o assoalho dessa Câmara. Enfim, fui voto vencido, perdi. Mas, enfim, estamos para colaborar. Eu tenho visto por aí afora aquele carrinho lá, o chamado fumacê, né? Que é caro pra caramba, eu acredito que aquilo tira muito recursos. Só que quem entende de química, deve ter um professor de química, e sabe que o cal virgem é carbonato de cálcio. Uma vez colocado na água, ele se torna óxido de cálcio, né? E ele mata absolutamente tudo que tem ali dentro. E é baratíssimo. Talvez as pessoas que não, né, poderiam colocar o óxido de cálcio ali em reação com a água, ele elimina 100% da vida que tem ali dentro. Tá? Isso é fácil e é muito barato. Se quiser aplicar, muito mais barato que qualquer outro produto. Sabe? Então é por aí. Agora eu vou te dizer uma coisa, infelizmente você coloca bem colocado. As pessoas são extremamente relaxadas ao meio ambiente, jogam tudo. É pelo vidro, é pela janela, é pelo muro, é por absolutamente tudo. As pessoas ainda, muitas delas ainda, precisam se conscientizar da necessidade de cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde, cuidar da água, cuidar do solo, do lençol freático, de cuidar de absolutamente tudo. E não cuidam, felizmente. Sabe? Eu acredito que nós vamos perder essa briga. Nós vamos perder. Não pelo trabalho de vocês, mas pela falta de responsabilidade das pessoas. Eu corro sempre pela cidade e eu vejo lixo por todo lado a toda hora. E eu não preciso dizer os pontos que vocês sabem melhor do que eu. Tá? Sei que vocês estão fazendo o seu papel, a prefeitura, os seus secretários estão fazendo o seu papel. Mas se todos não estiverem engajados, nós vamos perder. Nós vamos perder. O que nós temos a nosso favor é uma temperatura média histórica de 17 graus. Isso nos ajuda bastante. Por isso que os grandes focos de São Paulo, Rio e tal, Norte Paraná, Itajaí, Itapema, que é próximo do nível do mar, é muito mais quente, muito mais umidade e tal. As nossas noites são frias, isso nos ajuda bastante. Mas não estamos escapes disso só por causa da temperatura. Sabe? Felizmente nós teremos poucos focos em função da temperatura, mas nós não vamos se salvar dessa não, tenho certeza. Infelizmente, queria te falar outra coisa.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gildo. Pelas palavras. Palavra ao vereador Sandro. Primeiro, agradecer de você vir aí, dar essa explanação para nós, uma belíssima explanação, triste, mas real. Quero agradecer ao secretário de Saúde, que se faz presente, doutor Rogério, que com certeza está a par de todos esses problemas. E eu queria uma pergunta que pode ser que seja ignorância da minha parte, como muitos têm ignorância com sentido a este mosquito, porque nós nem conhecemos ele ainda, pelo menos eu nunca ouvi. Olhando ali, não tenho me lembrado de ter visto ele. Você falou que esses ovos ficam mais de um ano vivo no lugar seco. É isso que eu escutei, né? 400 dias, né? Então é mais de um ano. Num caso de uma temperatura muito baixa, geada, ele morre ou não morre? Não. Putz, então... Como diz os polacos lá da Galícia, fomos potaiar. É preocupante. Eu escutei atentamente as palavras do vereador Gildo. Eu mesmo ontem eu estava atrás de um veículo com o meu cidadão que estava de caroneiro, teve a capacidade, a incompetência, o relaxamento, uma garrafinha que o Paulo Koval está segurando lá, aquela mesma garrafinha, tá, não sei a marca da água. Ele tomou a água e jogou pelo vidro e pegou no meu carro ainda. Aí eu fui atrás dele, parei e perguntei por que ele fez isso, porque todo mundo faz. Daí eu deixei, então, o que eu vou dizer para um cidadão desse, sem um mínimo de educação, e um carro bem melhor que o meu, se ele comprou aquele carro, porque ele tem muito mais conhecimento que eu, e capacidade. Agora, a burrice dele é muito grande, porque um filho dele pode ficar doente, um parente dele, um familiar, e ele não está vendo isso. Então, realmente, é uma guerra de todos nós. Quero dizer à Secretaria de Saúde que nunca me furtei dos problemas do município, não vai ser agora que vai acontecer. E vou tentar avisar o máximo de pessoas e familiares e amigos conhecidos meus. Depois dessa explanação, já sei mais ou menos o que pode causar, trazer esse mosquito ao nosso município. E essa planta aí que eu não esperava e que no meu sítio eu tenho bastante. Não sei se no interior esse mosquito também vai, porque alguns me disseram que ele não gosta de mato. Isso é verdade? Então, menos pior para mim, então, porque eu tenho centenas de bromélia lá. Mas, de qualquer maneira, tchau, bromélia. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Continua aberta a discussão. Pela ordem, o vereador Carlos Vanderlei. Ilse, obrigado pela presença, pelas explanações. E, Ilse, uma dúvida para todos também. É a questão da estrutura que o município está tendo, né, se estão vindo recursos especiais, estaduais ou federais para isso. Quantas linhas de frente de recolhimento de objetos, de lixo ou averiguações está tendo com recolhimento com caminhões, funcionários? E se todos os estabelecimentos nossos, municipais, escolas, concessões, pátios e assim por diante, estão sendo fiscalizados. E, por último, Wilson, o que não me convence, e qual é a atitude que nós poderíamos conquistar ou entrar, ou através do departamento jurídico do município, ou através da promotoria, ou da onde for, sobre as áreas da Copel aqui do município de Porto União, que todos, ou as pessoas que não sabem, são mais de 130 alqueires, e de que nós sabemos as questões que vocês falaram aqui nas imediações do Clube Concórdia, as festas, nós temos o balneário, nós temos os pesqueiros ali do Pintado e assim por diante, que normalmente também tem acúmulo de lixo, e o que deixam e o que restam. E sem contar de que essas áreas são de responsabilidade da Copel e de que vai estar nos prejudicando. Né? Era isso que eu gostaria de saber. Qual é a ação que o município poderia ter para que a gente conquiste ou solicite a Copel ou alguma coisa que eles façam a parte deles. O município não terá condições de fazer essa fiscalização ou essa ação dentro das áreas da Copel. Nós não vamos ter estrutura para isso. Né? Então, gostaria só de saber sobre essas questões. Pode responder. Então, a equipe que nós temos, então, que eu falei da nossa equipe da vigilância ambiental,
Todos os... Tá. Então, assim, através das vistorias que nós realizamos diariamente com o pessoal da vigilância ambiental, todos os dias vem até nós ali a relação dos endereços que tem problema com o acúmulo de lixo, pneus e... Então, esses endereços vêm até nós através dos agentes de endemias, eles trazem, e nós relacionamos um a um, e daí nós levamos em mãos pro Dango com a equipe do urbanismo, e que através do secretário de obras, o Salvati, ele denominou o Dango para ficar responsável por isso. Então o Dango tem uma equipe disponível para nós, para estar coletando com caminhão, com a reta escavadeira e outro carro, inclusive o dele, que ele passa para ajudar nós a fazer a fiscalização. Então a prefeitura, através do urbanismo, tem sim um carro e um caminhão lá, máquina disponível para fazer essa coleta. Através da Secretaria do Meio Ambiente, do Júlio, então, nós passamos para ele solicita a caçamba para que seja estacionada na frente da residência e todo esse lixo, esses entulhos sejam colocados. Não entulho de construção, falo entulho de lixo mesmo, orgânico, né? E isso aí assim, se a situação, a família não tem condições de pagar, o Dango já vai com a equipe dele lá e com o container, eles acabam fazendo isso, container, caçamba, né? Então, nós estamos estruturados para retirar. Só que é muito, nós não temos, vai longe até a gente conseguir tirar tudo isso. A questão lá do guincho São Cristóvão eu quero comentar depois, que no início foi falado. Então, nós temos a equipe, sim, que está fazendo essa atividade. Então, tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a Secretaria de Obras, do Urbanismo, que eles estão ajudando nós. Respondi tudo? Não. E o que nós temos condições de fazer contra a Copel? Sim, isso. Ou nós temos que ter medo da Copel? Não. Nós temos poder de polícia, como tem a Defesa Civil em caso de epidemias ou em caso de... Assim, a gente tem alguma coisa? Ou nós vamos ter que marcar um ofício... marcar uma reunião com os diretores da Copel para daqui 90 dias eles vão agendar uma consulta, uma visita, nós temos que ter uma determinação, e eu não sei se é pela equipe epidemiológica ou é por uma denúncia na promotoria ou é uma solicitação, um mandato de segurança, o que pode ser feito para que dê condições e estrutura para isso? Bem, então nós detectamos um problema seríssimo, que isso não é segredo para ninguém, porque é ali na perimetral, na ciclovia, que as pessoas fazem caminhada, andam de bicicleta, que a empresa LL, que deveria fazer a manutenção dos trilhos, não estava fazendo. Nós fizemos um ofício encaminhado ao senhor prefeito, seu Anísio, e que foi nos atendido imediatamente, que está sendo limpado lá. Qual é a forma que o município utilizou? Se é a empresa que está limpando, eu não sei, mas ela está sendo limpada. Então, o ofício surgiu o efeito esperado e vai ser colocado naquele percurso 12 placas furadas. Mas, então, através do ofício foi resolvido o problema. O que nós podemos fazer em relação à Copel? Formular um ofício nos mesmos termos que foi para o prefeito a respeito da LL, a questão ali do balneário. Mas nós passamos, um agente de endemias e o Dango com o carro do urbanismo, fizemos uma vistoria. O que acontece? As pessoas saem de seus locais, da sua residência, vão lá e sacolas de lixo. Então, mesmo sendo a área da Copel, o Dango com a sua equipe foi lá e retirou esses excessos de lixo que tem lá. Não vai dar conta, mas é o que nós estamos conseguindo de imediato. Então eu vou fazer um ofício para o senhor prefeito, solicitando a ele que junto à Copel que resolvam aquele problema de lá. Não, eu iria dar a ideia para nós fazermos um ofício, né, através de um pedido, uma solicitação da equipe epidemiológica, com o apoio de todos os vereadores, com a assinatura da vereadora, e dizer sobre a notificação que tem que ser feita à Copel, né?
É exemplo também, eu quero ouvir, é muito interessante, porque hoje o vereador Osmar trabalhou bem nessa matéria a fundo, sobre a responsabilidade daquele pátio de recolhimento de veículos, de que aquilo é obrigação do município. É isso que nós temos que ver e nós temos que ter. Porque nós nos pronunciamos aqui, nós gentilmente fomos recebidos, fomos visitados pelas equipes, pelo Exército, a gente foi um trabalho maravilhoso, a gente abriu nossa residência e assim por diante. E lá no pátio de veículo? Bem, então, 2 funcionários nossos, eles estiveram nesse guincho São Cristóvão, que é o depósito, também que serve como depósito dos carros apreendidos, né? Foram fotografados vários carros e tinha caminhonetes com acúmulo de água. Foi solicitado que furassem essas caçambas e eles atenderam esse pedido. Mas, diante de todos, eu quero assumir o compromisso que eu, pessoalmente, quero fazer essa vistoria lá. Então, quando eles fotografaram, aparentemente não tinha água nenhuma. Os carros estavam, alguns cobertos. Eu conheço aquele guincho já há um tempo atrás, mas recentemente eu não fiz a visita. Mas eu assumo esse compromisso como coordenadora da Vigilância Ambiental. Inclusive, eu enviei um ofício para a Câmara também respondendo, mas eu preciso ir lá verificar novamente. Que hoje tem água, amanhã não tem, né? Ou amanhã não tem e depois tem, e assim sucessivamente. Tá? A respeito das placas que o vereador comentou. Então, nós solicitamos pro Dango também fazer esses furos, mas tem muito serviço, eles não estão conseguindo dar conta. Então, eu acredito que com o passar do tempo, até outubro, que nós queremos fazer uma outra ação junto com o Exército, que todas essas placas já tenham sido furadas, né, os canos lá. Mas é um problema que foi detectado e que a gente solicitou providência. Só que ou eles furavam esses canos ou eles coletavam uma enorme quantidade de lixo. Então a gente acredita que aos poucos vamos estar resolvendo. Mas não podemos resolver tudo. Então tá. Próximo a falar o vereador. Obrigado pelas falas, vereador Carlos. Queria mais uma vez agradecer, professora, pela explanação. Só gostaria de saber, professora, referente a essas visitas, foram feitas ou estão sendo feitas ainda a panfletagem, alguma coisa antes? Porque hoje, se você parar para pensar, é somente a conscientização da população. Para nós combater o mosquito, é a própria população que tem que ser conscientizada do que está acontecendo. E para se conscientizar, a única coisa que tem, penalidade. Porque tem gente que espera alguém de vocês fazer a visita na casa, espera o Exército vir ali, para depois, eu vou levar vocês ali atrás, eu tenho os negócios ali que a gente vai ter que virar. Tem que tomar cuidado antes, não precisa as pessoas estar se dirigindo na casa. Não precisa estar executando para você não jogar o lixo lá fora se você está consciente que tem que colocar ali que o caminhão passa. O que eu digo? Para termos resultado de imediato, tem que aplicar multa. Não interessa se é Pedro, Paulo, fundador da cidade. Aqui tem gente que não mexe com terrenos, com barracões, com montoeiras de lixo aí, porque são pessoas que têm um pouquinho a mais de dinheiro. Tem que visitar todo mundo, tem que penalizar e tem que cobrar. Por quê? Se é LL, se é Copel, se é empresário, temos que visitar todos. E eu acho que também, eu não sei, eu tenho um comércio dentro do Exército lá, mas eu tenho certeza que o coronel não vai se eximir de ajudar um pouco mais a colocar soldados na rua para fazer esse tipo de trabalho aí, furar essas placas, porque a gente sabe que o pessoal da prefeitura não vai dar conta. E quanto mais tempo deixar, mais vai se proliferando, né? Mais casos vai ter, mais coisa vai acontecer, e depois que acontecer alguma coisa, como está acontecendo, aí a população vem em cima da saúde, a nossa saúde é fraca porque nós não temos dinheiro, porque estamos deixando gente perecer. Uma vez de cada um
fazer sua parte, eu tenho certeza que Porto União vai andar melhor. Hoje está acontecendo esse mosquito, amanhã depois é outra doença. Tem tanta coisa essa que o vereador citou da Copel. Eles têm que ser atuados, porque é um verdadeiro depósito de lixo aquilo ali. Por que na casa do pobre tem que bater, na pessoa mais humilde vai lá, executa? E ali que tem tanto terreno que a gente sabe que tem água parada, mas não vamos mexer porque é Copel. Quem é Copel? Ter medo de falar Copel? Vamos lá, vamos. A gente já foi lá, a gente já sabe como é que conversa com eles. Vamos lá, vamos perguntar por que eles não podem ajudar, se eles não podem ajudar em termos da saúde, nossa, não podem ajudar com alguma cota um pouquinho a mais. Nós temos aí, faz parte do Iguaçu, se eu não me engano, do royalty, né? Nós recebemos um royaltyzinho de ser a bacia aqui que atende Foz da Areia, aumentar um pouquinho mais o dinheiro para ajudar a nossa população, já que eles ocupam também a nossa água. E nós cuidamos ali, a prefeitura, o executivo cuida para não ter invasão ali, para o pessoal não ir morar ali, tomar conta daquela parte ali, senão já imaginou quanta gente estivesse morando ali, fazendo barracos ali, o que vocês iam estar tão preocupadas ali com vidas que estariam ali? Eu acho que a melhor maneira que tem é oficializar ou ter que ir lá e multar. Eu acho que nós temos a conscientização da população e as autoridades nossas, sabe? De todos os níveis. Cada um dá uma mãozinha, não é só na hora de... Cada um ir para a rua, cada um ajudar. Não interessa o nível que é, se manda ou se não manda. Porque às vezes você vê teu vizinho, às vezes você passa ali... Tem gente na nossa cidade que muitas vezes, senhor presidente, os vereadores e as pessoas que se fazem presente, tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, ele compra 2, 3 terrenos, às vezes do próprio lado da tua casa, aí deixa criando mato, o que é bom para ele, não é bom para você. Ele está deixando ali só para ganhar um pouquinho mais de investimento, deixa ali abandonado, sem limpar, sem cerca, sem muro, enquanto o vizinho do lado... mas não pode mexer porque o homem mora lá no Paraná, porque é o fulano de tal. Eu acho que a prefeitura tem que penalizar. É uma forma de resgatar dinheiro também, mostrar que todo mundo está unido, mas se for virar as costas e não querer cobrar, infelizmente, que disse o vereador Gildo, vamos perder essa guerra aí, porque as pessoas muitas vezes que estão para fazer esse tipo de trabalho, são poucos que trabalham. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Osmar. Próximo a falar é o vereador Cristo Agilor Martins. Boa noite a todos e a todas, em especial Ilse, pelo trabalho, pela explanação, ao secretário Rogério Stasiak, secretário da Saúde, e eu havia pontuado aqui algumas considerações e vai ao encontro aí do pronunciamento do vereador Osmar. Bom, os agentes epidemiológicos até têm poder de polícia, né? Mas não tem uma legislação específica no município para exercer. A gente sabe que o trabalho é excepcional que estão fazendo. As agentes comunitárias de saúde, a direção da secretaria, o 5º BEACOMB, o departamento de urbanismo, o apoio que está sendo feito, estão batendo perna aí todo dia, de casa em casa, mas um cidadão faz a sua parte e o vizinho não faz a sua. E por aí vai. E como diz o vereador Osmar, a hora que doer no bolso, aí a coisa vai acontecer. É uma medida impopular, secretário Rogério? É impopular, mas é necessário. Então a secretaria, através do departamento jurídico, que está aqui, doutor Pierre, vão ter que elaborar um projeto de lei aí em regime de urgência, ou um decreto, se for legal, e passar a exercer com penalidade. Primeiro, uma advertência, segundo, multa. Isso nas casas. A prefeitura já tomou uma medida interessante, que eu achei, que foi de notificar os donos de terreno baldios para
limpeza e corte de mato. Não fez, a prefeitura corta, mas manda cobrar. Já está sendo uma limpeza. Tem muita gente que tem terreno que foi embora. Muitos usam aí terrenos comercialmente para valorizar, depois não fazem nada. E fica terrenos ociosos, virando criadouro de bicho, e não só de bicho, de nego vagabundo também, que fica enfiado em mato, assombrando a casa das residências das pessoas de bem. Eu conversei com o Dango, eu sempre tenho ido na ponta ver o trabalho, e não tem jeito. As pessoas estão se aproveitando, tirando móveis usados dentro de casa, sofá velho, cama, coisa arada, é um absurdo. Então não tem caçambinha que suporte tanta quantidade de lixo, de material que as pessoas estão tirando de dentro de casa. Então isso vai ter que ter uma regra. Então, secretário Rogério, se não legislar a causa, como o vereador Osmar falou, advertindo e punindo e cobrando, a gente sabe que já tem uma multa aí para quem joga entulho, acho que é R$100, para quem joga entulho, principalmente de construção civil na frente, nos passeios, que os fiscais vão, fazem, não tirou, a prefeitura tira e cobra, vai ter que fazer assim. Não vai ter outro jeito. Mas de forma legal, com lei, que pode ser criada dentro dessa casa, mas que eu sugiro que venha do Poder Executivo, e nós todos aqui vamos aprovar, para que faça o efeito do trabalho, porque senão vai tudo em vão. E outra coisa, eu faz uns 15 dias, 2 sessões, eu cobrei a Prefeitura de Nova Vitória, pedindo se há um trabalho parecido com o que está sendo feito aqui. Até agora não veio resposta. Eu andei hoje nos bairros de Nova Vitória, fiquei assustado com a quantidade de mato e de lixo, e daí todo o trabalho vai se pelo ralo. Nós vamos ter que conclamar o município de União da Vitória, seja pela Câmara de Vereadores, seja pela imprensa, seja no gabinete do prefeito, para fazer a sua parte, porque senão não vai ter jeito. Nós vamos ficar aqui remando contra a maré. No mais, eu parabenizo aqui, Ilse, pela palestra e pelo trabalho que estão fazendo. Tenho certeza que cada um fazer a sua parte, nós vamos chegar lá. Parabéns. Obrigada. Obrigado, vereador Cris. Continua aberta a palavra. Vereador Paulo. Eu também só tenho a agradecer a sua presença, mas a maioria do pessoal já conversou, mas eu tenho umas dificuldades de esclarecimento. Por exemplo, lá eu luto lá no cemitério do Pintado há anos e tenho trabalhado bonito lá. Eu sei que a maioria desses vasinhos lá é um problema sério, porque ele vem inclusive com um elástico por cima e forma uma bolha, porque eles envolvem o vaso com plástico, e é ali que se forma um verdadeiro depósito. A gente tem lutado, temos tombado as partes que tem de cimento lá, que tem os vasos, antigamente eram feitos de mármore, de cimento, sem furos. Então a gente tem feito um trabalho bom. Fiz também mandamos um ofício pela Câmara pro DENIT, DENFRA. Tem uma lagoa lá, não é o problema só a lagoa que está cheia de água, está cheio de lixo também junto, e com certeza são focos, não dão nem atenção. Tá lá, acho que eu vou fazer outra denúncia aqui que fica mais fácil. E no caso, temos falado bastante na igreja lá do Pintado sobre esse problema que é sério, o pessoal também está levando a sério, mas tem que dar uma visitada lá também. E no caso das bromélias, eu conversei com muitas pessoas, eles falam assim: nós cuidamos das nossas plantas, nós fazemos com carinho. Não tem um jeito de pulverizar uma vez por semana que a pessoa queira ter a bromélia lá, que pulverize, que faça um tratamento nas águas. Não sei, existe isso ou não existe, porque eu falei com várias pessoas, eles falaram que não vão acabar com a bromélia deles, que eles cuidam com carinho e tudo. Existe um jeito de passar uma pulverização uma vez por semana, ou não existe sobre isso aí? Pode responder. Obrigada. Então, a questão da bromélia, eu fiz uma experiência com uma bromélia imperial lá na minha casa. O pessoal da equipe do meu trabalho, eles sabem, porque eu acabei dividindo com eles. Então, desde o início que começou a questão da dengue em Porto União, eu fui monitorando essa bromélia. Então, a gente lavava e cuidava, e a semana passada o bicho apareceu. É muito trabalho, porque
ela tem as folhas largas, você não tem vários consegue, produtos que dá pra usar pra humanamente impossível você lavar a bromélia. Você lava e como é que você vai tirar a água lá de dentro? Não, mas jogar um produto na própria água. Daí você coloca quiboa ou cloro, mas mesmo assim você tem que estar toda semana lavando. Então, essa experiência a gente fez e não deu certo. A não ser que eu não soube lavar direito. Então, hoje, o pessoal passou lá na minha casa, viram que as bromélias foram retiradas e estão viradas para baixo. Eu não ia falar nesse assunto, né, mas acabei falando da minha casa porque é complicado. Mas eu quis fazer a experiência e realmente não, é criadouro, mesmo colocando cloro, colocando quiboa. Você lava, mas você não tem que colocar um aspirador da ponta muito fina para poder sugar aquela água. E ela cria por dentro umas bolinhas pretas, umas coisas, e outros tipos de bicho, e não tem. É muito difícil. Se alguém conseguir que não crie, até poderia passar para nós. Acustical, qualquer coisa, não sei. Se eu puder... Olha, quem sabe fazer uma experiência com o cal. Se alguém quiser fazer essa experiência e nos passar, né? Se eu puder contribuir... Não, nesse caso, o cal ele vai acabar matando a planta também. Que ele quente, mata né? absolutamente. Exatamente. Ele vira base e mata mesmo. Agora, existem vários princípios ativos usados no meio rural, na agricultura, que você pode usar e que vai matar absolutamente tudo que tem lá dentro. Tudo que tem lá, menos a planta. Agora, isso é um cuidado que tem que ter receituário agronômico. Eu sei que a prefeitura tem na Secretaria de Agricultura um agrônomo lá que essas pessoas que não abrem mão, que fosse feito um acompanhamento. Aí depende do prefeito, depende do secretário, que existem sim moléculas, existem princípios ativos que podem ajudar nisso. Mas é um veneno, assim falando, é um veneno que funciona, mas como todo remédio, todo veneno, tem que ter o maior cuidado, saber usar, porque senão pode ir o tiro ser pela culatra. Então, no meio da bromélia, ela cria uma resistência própria, uma enzima, mas só que é só no meio. Aí nas laterais das folhas ela não elimina, e é ali que é o problema. Então, assim, eu acho que entre o custo e o benefício, nós vamos ficar com o benefício. A orientação nossa do Estado é: elimina bromélias. Tira. Acaba. Mas não adianta tirar, que nem você tira a bromélia do teu terreno e você joga lá no terreno baldio. Daí passa alguém lá e diz: nossa, que bonita, eu vou levar para minha casa. Tem que destruir, tem que pegar, cortar, picar, fazer uma salada dela e eliminar. Não pode ficar com o pé dela lá jogado até na lixeira, né? Tem que eliminar ela completamente. Destroçar. Obrigado, vereador Paulo. Quem não conhece o Paulo é o xerife lá do Pintado, lá do cemitério, lá ele cuida muito bem. Não tem Obrigado, morto que sobreviva lá. Vereador Alda, agora para... Alceu, eu posso fazer Pode. mais uma colocação? Pode. Então, nós temos um trabalho incessante dentro dos cemitérios aqui de Porto União também. A orientação, a gente faz a fiscalização, mas às vezes acontecem alguns imprevistos, né? Mas os cuidadores dos cemitérios, os zeladores lá, eles passam diariamente virando vaso, tirando esses que são de concreto, que não tem furo. Então, eles procuram orientar os familiares para não colocar água. E daí, quando chove, eles têm que... Alguns já furaram, mas tem um trabalho dentro dos cemitérios também. Tem melhorado bastante esse trabalho dentro do cemitério. Aproveitando a oportunidade, nós com o Ivan, nós estamos tentando, principalmente para o interior, né, que é mais difícil a comunicação, nós fazemos um regulamento, inclusive para os cemitérios, né, que a maioria são da igreja, mas o município é responsável. Então, nós com o Ivan lá de saúde, nós estamos tentando fazer regulamentos para que melhore esse setor, porque essa epidemia pode vir agora, pode vir ano que vem, outros tipos de epidemia, outros tipos de mosquito, então vamos ter que melhorar uns regulamentos para os cemitérios também. Então, nós temos um caso pontual no cemitério lá de São Pedro. O que acontece com algumas pessoas que vão visitar seus entes queridos? Eles retiram o vaso e eles jogam, que tem uma descida, tem uma água lá, que tem, a área é linda, mas eles ocupam aquela área para jogar. Então, aquilo lá desce, então tem que descer escorregando e subindo, se puxando numa corda para tirar o que tem lá.
Então, isso também já foi passado para o setor de urbanismo, para o DANGO, para eles tomar uma providência e ver o que pode ser feito. Tá? Antes que alguém pergunte mais alguma coisa, eu quero responder que eu esqueci. Foi me perguntado o que é que nós estamos fazendo nos setores públicos. Então, nós estamos tentando cumprir uma agenda de passar nas escolas do município fazendo a vistoria. Em algum estabelecimento, hoje de manhã, 7h30 da manhã, nós vamos fazer uma fala lá na Secretaria de Obras. Amanhã, 12h30, aqui com o pessoal que faz a limpeza da rua. 1h30 na Secretaria da Ação Social. E assim nós estamos indo. Não tem, eu gosto de participar, visto a camisa como funcionária, me dedico, mas acompanho os funcionários, mas nós não estamos conseguindo cumprir essa agenda como nós gostaríamos. Algumas escolas do estado também já fizemos a visita. Na igreja, nós fomos ontem falar com o padre, ele não estava. Deixamos os folders da orientação e hoje, no horário da missa das 19h, um dos assuntos seria a prevenção da dengue no município de Porto União. Né? Então, estamos fazendo incessantemente esse trabalho. A respeito da verba, o Estado tem mandado verba, como o município está nesse estado de infestação, vem uma verba. Mas que, infelizmente, né, é muito pouca. Mas ajuda, melhor do que nada. Então, para concluir, nossa fala vai ser uma fala feminina agora para fechar o assunto. A Maria Dori Cavalo, sua fala. Quero te cumprimentar especialmente, agradecer a tua presença, dada as falas e perguntas, pouco sobrou para perguntar, mas eu gostaria de dar destaque à fala técnica que você fez, deixando claro, trazendo dados, o que nos é importante. Em algumas outras sessões já houve a manifestação, inclusive o vereador Osmar, na sessão anterior, se pronunciou acerca da questão da dengue. E essas exposições que nos foram feitas hoje nos despertou um pouco mais de preocupação. Até porque nos trouxe dados importantíssimos e que nos faz pensar e buscar meios de estarmos cada vez mais engajados e trazermos a população junto nesse trabalho. Eu sei que há uma dificuldade muito grande, mas parabenizo já antecipadamente o secretário de Educação e toda a equipe que está trabalhando diuturnamente e dedicado a essa questão. Mas eu gostaria já de antecipar para você a necessidade, e você já colocou o que estão fazendo, mas eu gostaria de que você abrisse um espaço e que, de repente, pelo menos a escola em que eu trabalho, a gente pudesse estar convocando os pais para uma palestra no horário noturno e que se estivesse passando para eles também essas informações de forma mais clara e que nós, enquanto escola, também pudéssemos estar reunindo diretores, pedagogos, professores da área de ciências, biologia, especialmente, e montando um grupo de trabalho forte nesse sentido, para que eles mesmos sejam preparados e estejam palestrando para as nossas crianças, dentro da própria escola, porque as crianças elas são dedicadas nisso. E a partir do instante que elas tomam conhecimento, elas mesmas vão dizer: ó, pai, isso aqui não pode ficar aqui. Ó, mãe, esse pote, essa garrafinha não dá. Nós vamos... Então, de repente, um trabalho nesse sentido dentro de algumas escolas. Talvez vocês já estejam fazendo isso, mas eu gostaria de antecipar um pedido e para a escola onde eu trabalho, que é a Escola Germano Wagenfir, me disponibilizo e gostaria de ter a disponibilidade tua ou de alguém que você designasse para isso, para que estejamos montando um trabalho nesse sentido. Eu não sei se é possível, o que você pode nos colocar nesse sentido. Pode responder. Nós temos, através do governo federal, o programa Saúde na Escola. Então, tem sido realizado palestras, inclusive, da dengue. Mas, assim, só marcar o dia
E que nós, se eu não puder ir, porque eu tenho compromisso 2 noites por semana com o colégio, mas se eu não puder ir, a gente vê alguém que possa estar fazendo essa fala. É importante que a gente se faça presente nas escolas. O quanto mais nós estivermos presente, divulgando, e principalmente com os pais, que eles já têm uma cultura mais difícil de ser mudada. E essa questão de estarmos, eu falo em termos das escolas, nesse momento das escolas estaduais. Sei que das municipais, obviamente, o secretário já deve estar tratando disso Sim. com bastante dedicação, mas em termos das escolas estaduais, estarmos chamando a direção, o pedagógico, para uma reunião emergencial com eles primeiro, para colocarmos a real situação, porque nós estamos tratando e está se colocando, de certa forma, com um tanto de calma e delicadeza, mas pelo que eu percebi, nós não temos essa tranquilidade. Não. Nós precisamos agir com mais eficácia. Então, de repente, estarmos sentando e buscando abrir um espaço, uma agenda e convocando esse grupo para estarmos trabalhando com mais dedicação nesse assunto. Viu? Assim, eu acho que tem uns 20 dias, 21 dias amanhã, nós tivemos o pessoal da 16ª Regional de Canoinhas reunida com os diretores das escolas do Estado e alguns professores, e foi repassado todas as informações de quais os trabalhos que deveriam ser feitos. Mas a gente sabe que não consegue, às vezes, o pessoal do dia está ali, ou participa e não repassa para os demais, às vezes o pessoal da noite não ficou sabendo o que estava. Quem organizou isso, inclusive, foi a Gerência de Educação de Canoinhas, que fez aqui no Centro Empresarial. Agora, eu não sei quem eles convidaram, mas eram as escolas do Estado. Mas, independente disso, nós vamos. Porque eu já vou antecipar para você que na escola onde eu trabalho, se houve reunião com a direção, não foi repassado esse assunto aos professores. Eu devo dizer que estou todo dia na escola. E sei que está tendo esse trabalho interno em aula através da professora Ciências, que eu pude acompanhar alguns momentos. Mas nós precisamos intensificar esse trabalho de forma mais global. Com os pais. Isso. Estamos de parceiros aí, não se preocupe. Vamos lá. Eu agradeço e a gente monta essa agenda, então. Obrigada. Obrigado, vereadora. Para concluir, acho que nós, sexta-feira, nós provoquemos essa vinda hoje, justamente isso, para ver o debate. Para a imprensa, os órgãos todos de imprensa, o Facebook, que bombam aí para o pessoal se conscientizar. A fala nossa foi bastante complicada sexta-feira, né? Que é grave. Sim. É grave e justamente foi provocado. Então nós prolongamos o tempo que fosse necessário para assim você explanar tudo o que nós queríamos ouvir. Uhum. E então deixemos espaço para concluir. É o que eu falei antes, pessoal. A gente precisa cada um abraçar 40, 50 famílias e disseminar essa informação. Sabemos que é uma luta difícil, mas a gente não pode pensar que nós não vamos vencer. É a saúde de cada um de nós, a saúde dos nossos filhos, da nossa família, independente da idade de cada um. Então, mal nós estamos terminando uma ação aqui antes do inverno, já nos preparando para a próxima em outubro, e temos a H1N1 aí. A H1N1, eu vou aproveitar o espaço e quero fazer um pedido a todos. Não deixem os seus filhos compartilhar copo em escola. Em algumas escolas que nós estivemos, tem 50 crianças compartilhando um copo de plástico. Eu não posso, como enfermeira, passar nessa escola e enxergar só recipientes que acumulem água. Eu tive que chamar e conversar a direção dessa escola sobre essa problemática. Então, fica o meu apelo que todas as escolas observem. Alguém deve estar se perguntando, vamos usar copo descartável? Qual é a atitude, qual é a solução, vai ficar a critério da direção das secretarias de educação, né? Mas nós não podemos deixar as nossas crianças compartilhar copo de forma alguma.
né? Então, essa questão da dengue é um problema sério, grave no nosso município, e cada um de nós é responsável no sentido da prevenção. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite a todos. Nós que agradecemos, Wilson, e fique à vontade, se estiver conosco. Fique à vontade.